Hoje vamos reagir esse clássico aí do futebol brasileiro entre Corinthians e Vasco. Corinthians evoluindo, né? Se classificou na Sul-Americana, venceu o São Paulo aí na Copa do Brasil. E o Vasco muito mal na tabela, né? É o lanterna. Mas fala aí, pai, o que tu espera desse jogo entre Corinthians e Vasco? Bom, é um jogo onde as duas equipes não estão bem na tabela, né? O Corinthians está em 15º, próximo da zona de rebaixamento, até inclusive se perder esse jogo, pode até entrar, dependendo de outros resultados dos times que estão atrás dele. E o Vasco precisa vencer desesperadamente para subir mais um pouco, né? Porque o primeiro que está na zona de rebaixamento está com diferença de 6 pontos para o Vasco. É muita coisa. São 2 rodadas. Agora, o Vasco fez contratações, alguns talvez até esperem hoje, e vamos ver se com isso o Vasco melhora, né? E o Corinthians é aquilo. Veio de uma boa vitória no meio da semana, né? No São Paulo pela Copa do Brasil. Está sem o seu torcedor hoje, né? Porque foi proibido de ter torcida hoje devido aos problemas que aconteceram aí no outro jogo. E vamos ver como é que vai ser o jogo, cara. Jogo sem torcida sempre fica uma coisa meio xoxa, né? Mas pra você, pai, quem é o favorito pra esse jogo? Pra mim é o Corinthians. Sim. Eu também acho que o Corinthians é o favorito. Tá jogando em casa, né? E o Vasco está no desespero. Então, o Corinthians leva um certo favoritismo para vencer essa partida. Mas pra você, pai, quem pode se destacar nesse jogo aí entre Corinthians e Vasco? Um jogador de cada equipe. Pra mim, no Corinthians, é o que eu sempre falo, né? Renato Augusto e Roger Guedes. E no Vasco, eu acho um bom jogador que pode se destacar nesse jogo é o Praxedes, né? Que é recém-contratado no Vasco. O Renato Augusto é uma figura já conhecida nossa já e é aquele jogador que todo mundo pode esperar o melhor possível dele. E decidiu, né, contra o São Paulo, né? Pois é. Agora no Vasco tem estreias. Tem o Praxedes, que veio aí, jogou no Internacional, estava no Bragantino, o Bragantino emprestou pro Vasco. Vamos ver, cara. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Tá vendo a evolução desse time do Corinthians aí, que o Corinthians evoluiu, né? Nas últimas partidas aí, né? Venceu o São Paulo, ganhou na Sul-Americana. No jogo de mata-mata, sim. O Corinthians tem sido eficiente até o momento. Tanto é que venceu o São Paulo no último jogo aí, vai decidir a vaga precisando do empate. Agora no brasileiro não. O brasileiro precisa melhorar muito, porque a posição que ele está no momento é o 15º colocado, está próximo da zona. Então ele precisa melhorar. Vamos lá, esse jogo entre Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vai chutar daí? Que espaço? Vai chutar, ó. Chutar, gol, cara, defesaça, mano. Começou o Léo Jardim a trabalhar, cara. Defesaça dele. Se o Vasco dá espaço pro Roger Guedes e Renato Augusto, eles vão chutar, hein? E passou, chutou, defesaça aí. Ia ser um golaço pro Vasco, hein? Foi quem? Jair? Foi. Uma jogada bem trabalhada, né? Um cruzamento bom. Chutaço, é uma bola difícil, né? Porque quicou antes de ir no Cássio. Jogadaço, golaço, mano. Porra, que golaço do Corinthians, hein? Mike, pô, jogada bem trabalhada. Eu tô falando, o time do Vasco tá dando muito espaço pro Corinthians chutar de fora da área. Acabou entrando aí, ó. Pois é. Uma hora a conta chega, né? Como diz o ditado aí, né? O Corinthians trabalhou bem a bola, tocou, abriu espaço, bateu e aí, 1-0 Corinthians. Aí, de novo, a jogada ali com o Adson, né? O Adson entrou bem contra o São Paulo aí, de novo, né? Tá tendo espaço também o Adson pra jogar. Pois é. Que passe do Renato Augusto também, que ajeitado. Ajeitou, toma, bate. Belo gol do Corinthians, 1-0. Ajeitada de craque, porra, de calcanhar, cara. Só amorteceu a jogada, só amorteceu a bola e bate, faz. Faz e me abraça, né? Pois é, mas o Corinthians no jogo tá melhor, né? Na realidade tá melhor. Tá com um time mais atuante, tá mais organizado. O jogo tá bom, né? O jogo tá bom, não tá aquele jogo morno. O Vasco tá jogando pra cacete, hein, porra. O cara tá parecendo um foguete lá. De novo, ó. No meio do gol. Só acho que chutou mal, né? Fraco, né? Boa bola, hein? Boa bola pro Figueiredo, hein? Tá no meio aqui sozinho, ó. Que espaço e gol. Perdeu, cara. A maior chance que o Vasco teve, né? Nesse primeiro tempo. Pode perder um gol desse, né, cara? Ainda mais na situação que o Vasco tá, cara. A fase já não é boa, os caras ainda perdem o gol, pô. O Roger Guedes perdeu uma bola lá na entrada da área do Vasco, reclamando de falta, porque
Parece que não houve mesmo. Eu acho que foi no contra-ataque aí quase faz o gol do empate. Foi uma oportunidade. Vamos lá, pro segundo tempo. O Corinthians está vencendo o Vasco por 1-0. Pra mim, o Corinthians foi melhor que o Vasco no primeiro tempo. Foi melhor, sim. Foi mais um jogo. Jogadaça, hein? Jogadaça do Adson. Mais uma, né? Verdade, eu vou tocar aqui no Mais uma jogada dele. Bem pra caramba. Vai chutar, o Roberto. Chutou golaço. Caraca, que golaço, mano. Ó, jogadaça ali, destacar pro Adson, que começou a jogada ali. Que golaço. Mais um golaço do Corinthians, né? Do Roberto. Trabalhou bem a jogada, como você disse, começou bem com o Adson, né? Correndo a bola, fazendo a jogada. E o belo chute do Yuri Alberto. Um belo gol do Corinthians. E no momento que o Vasco tava um pouco O Vasco melhor, né? tava fazendo um bom segundo tempo até o momento, né? Mas é aquela história, né, cara? Tá jogando bem, mas não fez. O Corinthians foi lá e... Foi cirúrgico, né? Foi lá e 2-0. E agora? Golaço. Vai deixar? Jogadaça, hein? Boa bola. Vai jogar. Ih, passou o gol do Vasco aí. Pegou. Caraca, esse que tinha perdido. Jogadaça ali do Orelhano, hein? Ele entrou muito bem no jogo, foi um dos melhores que entraram no caso. O Peck também agora entrou muito bem também. Eu não entendo porque o Peck é reserva nesse time, pô. As mudanças feitas, pelo menos o Vasco melhorou, entendeu? E volta pro jogo. Fez o gol, volta pro jogo. Foi pênalti. Pô, muito pênalti. Pra mim merecia até ser expulso com isso aí, cara. Pra mim ele queria botar a mão na bola, olha lá. Não, cara, é questão de você ir na bola, é equilíbrio, cara. É difícil, como é que você vai numa bola dessa com os braços juntos? É difícil pra caramba. Aí não foi. Foi naquela ali, na jogada ali do Paulinho ali, olha lá. Foi nessa aí, ó. Foi pênalti. Braços, foi pênalti. Os braços estão bem erguidos. Muito pênalti. Bateu, deu no lado, bola pro outro. Bate bem, né, o João Roger Guedes. O Vasco realmente a fase não é boa mesmo não, cara. Acabado de fazer um gol, né? Fez um gol até com uma jogada até bonita, bem trabalhada, né? Já contava já em voltar pro jogo, né? 2-1, tendo tempo, vai empatar. Um balde de água fria, né, cara? Um balde de água fria desse aí, vai lá, o Corinthians vai lá, primeira bola. Mal o Vasco tá comemorando ainda, vai lá e acontece o pênalti. E agora? 3-1, cara. Mas... O Corinthians não tem nada a ver com isso, né? Não. O Corinthians fazendo a parte dele, pô. Acabou esse jogo entre Corinthians e Vasco. O Corinthians vence o Vasco por 3-1 e afunda ainda mais o Vasco no Campeonato Brasileiro. Foi um bom jogo, tá? O Corinthians foi competente, fez os 3 gols e venceu o Vasco. O Vasco, mesmo perdendo, mostrou uma certa melhora. Vamos ver se essa melhora que ele mostrou hoje vai adiantar para o futuro. A gente vai ver só no decorrer do campeonato. Quanto ao Corinthians, aos poucos está melhorando, né? O Vanderlei está ajeitando o time, como já disse, o time está bem na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro começou a pontuar. Vamos ver o que vai acontecer futuramente. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta o que você achou do jogo. Tamo junto e até o próximo vídeo.